Boa noite. Neste trabalho, iremos apresentar sobre Echinococcus granulosos. Os participantes integrantes do grupo são Aline, Luan, Maria, Patrícia e Ana Clara. Cistidático. Echinococcus granulosos, em sua forma larval, ocasiona doença chamada de cisto idático ou idatitose. O parasita pertence ao grupo das tênias e está presente no intestino dos cães, que são hospedeiros definitivos. A taxonomia da família Tenidae de Echinococcus granulosos, ele vem de um reino Animalia, este parasito. Ele é um Philopateominthes, são classes céstodas, né? E o seu gênero é Echinococcus. O Echinococcus granuloso, em sua fase adulta, ele se torna hermafrodita, que ocorre o processo, que esse processo de hermafrodita é um processo de alta fecundação, mas há uma priorização também pela fecundação cruzada desse parasito. O Euminto Echinococcus granulosus é achatado dorso-ventralmente, que esse é o aspecto anatômico do parasito. Ele possui 4 ventosas em seu escólex, o seu rostrel, onde que se fixa, né, a parede da mucosa intestinal. Ele possui 2 círculos com pequenos ganchos. O seu estróbilo é um segmento e possui no final desse segmento a sua proglote, né, grávida ali, que é o aparelho reprodutor, onde que ficam os ovos desse parasito. No ciclo de vida, tudo começa com os cães, que são os hospedeiros definitivos, que ao comerem vísceras de outros animais contaminados, entram em contato com o cisto idátil dos viáveis, ficando assim contaminados. Dentro desse hospedeiro definitivo, esse cisto idátil se desenvolve e vira um adulto hermafrodita, que vai, depois de um tempo, cerca de 2 meses, começar a produzir ovos que vão sair juntamente com a pólice, que é o destacamento das clogotes. Esse ovo contamina o meio e pode ser consumido pelo ser humano. No homem, esses ovos liberam-se um embrião hexacanto, que invade a mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos, se disseminando para algum outro órgão. Os órgãos mais acometidos são fígado, pulmões, músculos, tecido conjuntivo, baço, rim e cérebro, sendo dessa forma a sintomatologia órgão específica, ou seja, os sintomas vão depender do local atingido. A fisiopatogenia, ela ocorre após a ingestão dos ovos. O humano, ele ingere esses ovos que ficam presentes em água ou até mesmo em hortalísticas, né, aonde que o animal pode defecar perto, fazendo a liberação dessas proglotes grávidas, e ovos, né. Após o homem ingerir esses ovos caem no lume intestinal e são liberados os hexacantos, que se fixam na mucosa, né, na parede intestinal, onde que eles fazem o processo contrário, ele volta para o exterior da parede do intestino, ocasionando, ele penetra na parede e cai na corrente sanguínea e vai direto para os órgãos acometentes, que são o fígado e o pulmão, que são os principais órgãos a serem afetados. A formação do cisto passa pelo processo de ingestão dos ovos. Se dá a origem do processo larval, que se torna cisto idático, que cresce de modo concêntrico. Esse cisto é composto por uma membrana germinativa, na qual se origina as cápsulas prolígeras, e dentro dessas cápsulas possui os protozoários. Crescimento e multiplicação do cisto. À medida que cresce o cisto, exerce pressão sobre o tecido circundante ou difusão do órgão afetando, podendo ocasionar os sintomas. O Echinococcus granulosus já foi encontrado em vários carnívoros silvestres da América do Sul.
mas o cão é o principal responsável pela disseminação da infecção idática para os demais animais domésticos e para o homem. No Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta as maiores taxas de infecção, como a gente pode visualizar no mapinha que está sendo explicando, né, direitinho os pontos principais. A hidatidose é considerada uma doença rural, mas sua ocorrência em áreas urbanas tem sido significante devido à migração de cães afetados pelo Echinococcus granulosus, oriundos de áreas endêmicas. O grande êxito rural traz consigo o risco da hidatidose, que se torna uma zoonose humana. Dessa forma, algumas zoonoses consideradas historicamente como rurais começam a apresentar uma elevada ocorrência nas cidades. Ana, seu microfone está fechado. São doenças tardias, portanto, no início, não sentimos os sintomas, só sentimos quando o cisto atinge um tamanho maior e vão prejudicando os órgãos. Os órgãos afetados pelo cisto idático da hidatidose são o rins, o fígado e o pulmão. No fígado acontece uma dor abdominal quando o cisto ele começa a crescer. Acontece também icterícia e hematomologia. E no pulmão ocorre do animal ou do ser humano começar com uma tosse com presença de sangue e uma dor na cavidade torácica e dispneia. Se tratando do hospedeiro definitivo, que são os cães, o diagnóstico é feito através do exame parasitológico de fezes, onde nele deve ser encontrado ovos ou proglotes grávidas. No hospedeiro intermediário, é de grande importância observar os sinais clínicos e presença de cistos. Falando no homem, o exame de imagem pode ser um norteador muito bom, porém se faz necessário o exame imunológico, no qual é de grande importância para detectar anticorpos específicos e pode ser utilizado o exame ELISA ou PCR. Em suínos e ruminantes, por questões econômicas, se faz pós-morte no momento da inspeção sanitária ou necrópsia. No tratamento, o mais importante é estar o mais correto possível no diagnóstico. O tratamento depende das características do cisto, como a localização, tamanho e presença de complicações. O tratamento cirúrgico talvez seja a melhor opção para cistos localizados no fígado, cérebro, pulmão e rins. Cistos maiores que 7,5 centímetros comumente possuem comunicação com o sistema biliar, necessitando de ressecção, que é o termo médico para remover cirurgicamente parte de um tecido, estrutura ou órgão. Alguns cistos abdominais podem ser tratados com a injeção de substâncias que matam verme, seguindo de retirada do líquido. Em alguns casos, a melhor conduta é não operar. A administração de antiparasitas como albendazol e o mebendazol podem não curar, mas melhorar o prognóstico. O tempo de tratamento é controverso, mas sugere-se pelo menos de 3 meses até 2 anos de forma intermitente. Alguns serviços tratam por um tempo de 1 a 3 meses antes de operar. Aline, seu áudio está fechado. Mediante o que foi falado pelos colegas, medida isolada, como apenas tratamento de cães com antiomítico, pode não ser suficiente para diminuir, né, significativamente os casos de hidatidose humana em locais de alta endemicidade, como é o caso da América do Sul. Estima-se que seria, se necessário, alinhar outras medidas, como, por exemplo, a educação sanitária, né, da população, principalmente em áreas pobres e de baixa escolaridade. Existem dados na literatura que indicam a não produção de imunidade cruzada entre diferentes genotipos. Por isso, né, vacina para ovinos, para bovinos, né, contra o equinococcus.
A atidose é uma zoonose, como a nossa colega Patrícia falou, que coloca em risco a vida do humano. Porém, sua erradicação não é difícil. Quando utilizado o vermífugo adequado e esclarecer essa população sobre esse ciclo evolutivo do parasita. E além do cozimento das vísceras de ovelhas antes de oferecer a esses cães. Ou a inibição de carnivorismo, né? O que seria ideal, né? Esses cães não comerem essa víscera, né? Só que teria que também ter o controle, né? Resistindo nessa proximidade desses cães aos matadores, né? Que aí evitaria mais essa contaminação. Então, aqui a gente encerra o nosso trabalho. Algum colega tem mais alguma colocação a fazer? Não? Não. Tá, então a gente encerra o nosso trabalho. Agradecemos aí a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite.